Café e cana vão sofrer com El Ninho? Confira os detalhes. O clima e a agricultura. Os impactos do El Ninho devem ser mais severos para as culturas sensíveis ao excesso de umidade, especialmente na região sul do Brasil. O aumento das chuvas durante o inverno e a primavera tende a provocar encharcamento do solo, favorecendo doenças fúngicas e dificultando o manejo das lavouras. Nesse cenário, culturas como trigo aparecem entre as mais vulneráveis, sobretudo nos meses de maior precipitação, como setembro e outubro. Outras cadeias importantes também podem ser prejudicadas, como café e cana-de-açúcar. Além disso, em regiões como Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste e Sudeste, a irregularidade das chuvas e o risco de veranicos podem afetar fases iniciais de cultivo, ampliando os desafios para o produtor rural. O jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, conversa sobre esse tema com a meteorologista do Clima Tempo, Nadiara Pereira. Ela fala sobre os impactos do El Ninho para as culturas do café e da cana-de-açúcar. A chuva acaba acontecendo mais na forma de pancadas e o calor, que é mais extremo, né? Mas realmente, em termos de volume abaixo ou acima da média, o sul e o nordeste são as regiões que sentem mais. Quando eu abordei com você, né, ainda fora do microfone, a questão do café e da cana, você fez um alerta que eu gostaria que você repetisse para o nosso público, que eu acho muito relevante, especialmente num período em que o mundo vive, né, um cenário de incertezas geopolíticas. Né? Tem guerra, tem muita coisa acontecendo. Ainda vem o tal do El Ninho, nosso amigo El Ninho chegando aí. A gente não pode ficar olhando só os impactos no nosso Brasil. O El Ninho vai afetar também, presumo, outras regiões do globo. E neste cenário, abre oportunidades, talvez, para alguns produtores no Brasil, em termos de exportações, de mercados? Claro, o El Ninho acaba tendo um impacto econômico muito grande e de forma mundial, porque ele acaba mexendo muito na distribuição de chuva e temperatura nos Estados Unidos, na Argentina, e uma região muito importante, né, uma área muito importante que o El Ninho traz um impacto muito efetivo é na Ásia, então impacta diretamente cana-de-açúcar na Índia, café no Vietnã, porque o El Ninho costuma trazer um atraso nas monções, risco de falta de chuva, né, de atraso nas chuvas, irregularidade e também ondas de calor, tanto para a Índia, que é a segunda maior exportadora, né, de cana-de-açúcar do mundo. Então, no último El Ninho, 2023-2024, a Índia teve uma quebra muito significativa na produção de cana-de-açúcar, acabou tendo que reter, né, fechar as exportações. Então, é claro, o Brasil fica de olho porque acaba abrindo o mercado. É importante, claro, pensar que o Brasil pode ser beneficiado porque a cana-de-açúcar que é produzida no Centro-Sul tende a ter um pouco mais de umidade com o El Ninho. A chuva, é claro, depende também da temperatura, que vai estar um pouco mais elevada, mas se produzir bem aqui no Brasil, claro, abre mais oportunidade, mais mercado. E o café também, no último El Ninho, né, a gente teve, posterior ao El Ninho, esse grande boom do preço do café, né, que a gente tem acompanhado aí a todo momento. Quem é fã do café sabe disso, né, como subiu o preço do café. Muito por conta da quebra de produtividade no Vietnã, que também foi por conta de falta de chuva, de altas temperaturas depois do último El Ninho. E aqui no Brasil também a gente tem um impacto do El Ninho, né? O El Ninho acaba trazendo um risco maior para o café do Espírito Santo, da Bahia. Algumas áreas de Minas Gerais foram muito impactadas também nas últimas safras por conta do forte calor e irregularidade das chuvas. Então, são dois cultivos que também sentem muito, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do globo. Então, é importante acompanhar aí as projeções desse fenômeno, porque acaba impactando, claro, a produtividade agrícola aqui no Brasil, mas acaba impactando a produtividade em diversas áreas do globo e acaba impactando, claro, o mercado e o preço, né, o preço dos produtos que a gente consome mesmo aqui no dia a dia. Nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu acho que é importante também olharmos
leigo que sou principalmente, eu acho que é importante a gente olhar também para a bovinocultura, né? Criação de gado é impactada também, obviamente, pelo fenômeno do El Niño. De que forma? Para a bovinocultura, né, para a pecuária, de uma forma geral, o principal impacto também tem a ver com temperatura, né? Acaba trazendo um estresse muito grande e, claro, a irregularidade das chuvas também não garante pastagens cheias, né? Então, para o Brasil Central, é uma região com um pouco maior risco, principalmente por conta de fortes ondas de calor aí no início da primavera. Mas, como eu comentei também, a gente não deve ter um período seco tão extremo. Então, nós deveremos chegar aí na primavera com as pastagens não tão secas, porque a gente vai ter aí condições ainda de ocorrência de alguns eventos de chuva quebrando o padrão seco nos próximos meses, especialmente ali junho, julho, agosto, que são meses mais secos. Nós estamos visualizando nas tendências de longo prazo alguns eventos conseguindo adentrar um pouco mais pelo interior do Brasil. Então, o período seco não vai ser tão extremo, mas lá na frente, esse risco de ondas de calor pode trazer alguns impactos negativos para a pecuária. E no sul do Brasil também tem um cenário preocupante por conta de excesso de umidade e risco de extremos no início da primavera. Mas, por enquanto, em termos de umidade para pastagens e tudo mais, por enquanto, as condições são mais favoráveis. Deveremos ter um aumento de chuvas aí a partir de maio sobre o sul do Brasil, e aí a gente deve ter um período seco, um período frio, né, no sul do Brasil, que não é período seco, né, mas um inverno com mais umidade. Então, as pastagens devem se manter um pouco mais adequadas, também por conta das temperaturas, porque como eu destaquei muito, a temperatura fica acima da média, tem risco de calor lá na frente, mas também muito importante destacar que o inverno esse ano não deve ser tão rigoroso, né? A gente vai ter frio, sim, é normal da época do ano, mas em ano de El Niño as geadas não costumam ser tão frequentes e tão intensas. Então, também isso pensando em pastagens, né, é um fator positivo. Então, a gente tem a preocupação com o excesso lá na frente, com muita chuva no sul do Brasil, calor no interior do Brasil no início da primavera, mas, por outro lado, o inverno não deve ser tão rigoroso, então esse é um ponto positivo para a pecuária no centro-sul do Brasil. Nadiara, para fechar com chave de ouro, de forma bem objetiva, diante de todo esse cenário traçado com maestria pela senhora, qual seria hoje, né, a principal dica, a principal recomendação que você daria ao produtor brasileiro? Muita cautela no início do plantio, porque, como eu comentei, tem produtor que gosta já de jogar semente na lavoura aí na primeira chuva, vai ter que ter cautela, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência aí no início da primavera, porque as projeções indicam uma antecipação da chuva. A gente vai ter aí um período seco, menos seco do que, né, vamos ter algumas quebras de padrão, e quando a chuva começar a acontecer em alguns pontos aí em agosto, tem que tomar cuidado, porque não é a regularização ainda da chuva. A gente vai ter alguns eventos acontecendo esporadicamente, pontualmente, mas essa chuva ainda vai ser muito espaçada ali no início, entre agosto e setembro, alternada com janelas de tempo seco, picos de calor. Então é importante o produtor ter atenção aí, cautela no início do plantio, só quando ele visualizar mesmo uma regularização da chuva e tiver uma boa reserva hídrica aí para jogar a semente na lavoura, principalmente pensando no Brasil Central, aí no Centro-Oeste. Você deve se lembrar, né? Nossa avó já dizia, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Privilégio tê-la conosco, parabéns pelo trabalho, sucesso, Nadiara. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui falando desses destaques do clima, né, que podem impactar ainda mais num momento tão importante que nós aqui acendemos o alerta sempre, principalmente quando vemos um cenário favorável aí para El Niño, porque a gente sabe que os impactos dele acabam sendo bastante efetivos aí no agro e no nosso dia a dia, né? Se você não está ainda inscrito em nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se no canal Paracatu Rural e clique no sininho para receber notificações. Aproveite, dá o seu joinha em nosso vídeo, salve, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário. E nós estamos em 4 canais no YouTube. É o Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Muito obrigado, hein? Valeu! A fé não cresce pelo esforço, mas pela lembrança das obras de Deus.
O salmista expressa essa ideia em meio à angústia, escolhendo recordar as intervenções divinas como forma de encontrar força. Ao longo das Escrituras, nós somos repetidamente chamados a lembrar, como em Eclesiastes e no Salmo 105, onde a memória do que Deus fez serve como alicerce para a nossa fé. Em vez de envergonhar, Deus quer nos fortalecer ao relembrar as suas maravilhas. A reflexão sobre como Deus atuou em nossas vidas, trazendo graça, luz e paz, é essencial para fortalecer a nossa confiança. Recordar não é apenas nostalgia, mas um modo de cimentar nossa base espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.